No episódio anterior, o Prota sugou o segundo demônio mais forte e está pensando em um jeito de salvar sua sobrinha. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiser uma próxima parte, já sabe, né? Eles começam a planejar como irão fazer isso. Começaram a colocar a mente para trabalhar. A pesquisa seguiu rápido, parecia que a Pedra Filosofal estaria pronta em breve. Mas tinha um problema. Um mês depois, Braham falando que já está ficando exausto. Prota pensativo falar que não estão conseguindo consertar a Pedra Filosofal. Está perdendo a cabeça de tanto pensar. Rebeca pergunta o que Caim acha de pedirem ajuda de outras pessoas. Prota fala que não pode fazer isso, não confia em ninguém. A Seixa pode acabar ficando em perigo também. Rebeca pergunta o que ele acha de pedirem ajuda a Victoria. Prota fala que pensou em chamá-la, mas não sabe onde ela está. Rebeca diz que não tem certeza, mas tem um lugar onde Victoria pode estar escondida. Prota manda ela dizer esse lugar que vai parar lá agora mesmo. Rebeca fica pensando por um tempo. Uma noite escura, umas moças que usam seu corpo como forma de trabalho. Edora fala que não acredita que Victoria estaria em um lugar assim. Rebeca fala que Victoria tem um mestre que ensina uns feitiços mágicos, então se ela fosse se esconder, talvez tenha vindo até ele. Prota fica se perguntando se a pessoa que ela chama de mestre, como estaria em um lugar desse? Quer sair daqui o quanto antes que alguém o reconheça. Adalberto já aparece falando que conseguiu informações que ele queria. Lhe disseram que a pessoa que ele está procurando está no 8º andar. Prota subindo o prédio, fala que seu nariz está apodrecendo com cheiro de droga. Assim que abre a porta, uma cama cheia de mulheres. A pessoa fala que não pediu serviço de quarto. Assim que o Prota abre a cortina, pergunta se ela é a Anastácia. Ela pergunta como ele a conhece. Prota fica pensativo, fala que ela está tentando usar um feitiço de sedução. Prota deixa ela de boca aberta quando diz que está atrás de Victoria. A Anastácia fica puta e acaba explodindo todo o local. Começa a preparar sua magia. Prota pensativo, fala que ela está na forma de uma raposa. Que feitiço é esse? A Anastácia começa a preparar seu ataque. Prota, um bom feminista, puxa sua espada de fogo. Victoria aparece mandando os dois pararem. Rebeca já aparece falando: oi, sumida. Victoria fica assustada, perguntando como isso é possível. Tem certeza que ela tinha ido jogar no Vasco. Rebeca fala que está bem. Bem ela não tá, né? Mas tá bem. Victoria diz que depois de sair daquela sala, começaram a ser perseguidos por pessoas misteriosas. E tem certeza que não era um clã pequeno. Prota pensativo, fica se perguntando se talvez seja o exército demoníaco. Victoria fala que depois de terem sido perseguidos por vários dias, Khan decidiu ficar para trás e enfrentá-los. E desapareceu. Procura por todos os locais, mas não conseguiu encontrá-lo. A Anastácia fala que a discípula dela não consegue lembrar dessas coisas. Eles podem ir embora. Rebeca fala que passou vários anos com a Victoria na montanha, mas essa é a primeira vez que vê ela nesse estado. A Victoria que ela conheceu era destemida, egoísta, mas também tinha um bom coração. Era mais forte que todo mundo. Fica perguntando se talvez ela esteja assim por causa da sua morte ou por causa de Khan. O livro aparece do nada na frente deles. A Anastácia fala que a discípula dela quis dar isso por não ter conseguido ajudar. Rebeca fica surpresa falando que isso será a pesquisa que Victoria ia apresentar na Torre Mágica. Prota fica se perguntando se ela estava se sentindo tão culpada ao ponto que deu algo tão valioso assim. Mas agora com isso vão poder ter progresso com a pesquisa da Pedra Filosofal. Assim que o Braham pegou o livro, ficou muito feliz. Com o conhecimento do livro continuaram os testes e com bastante tempo conseguiu a fórmula. Prota fala que mesmo com o resultado pronto, não vão poder tentar uma outra vez, já que precisa de 10.000 almas no processo. Renovo fala que por sorte ele já tem todos os ingredientes, mas seria muito ruim se ela caísse na mão de alguns desgraçados malignos. Braham fala que agora podem começar. Prota começa a absorver todos os ingredientes, falando que só tem uma chance. Vai morrer aqui mesmo se falhar. Com um pouquinho de dor, o receptáculo fica completo. Agora precisa combinar a Pedra Filosofal com o núcleo demoníaco de Agares. Começa a juntar os dois. Os poderes ficam sincronizados. Uma grande quantidade de poder começa a ser liberada. Braham pede para o chefe ancião criar uma barreira para essa energia não vazar. Prota continua o processo. Shannon e o deus do sabre começam a sentir um poderzinho a mais. Rebeca diz que com essa energia pode acabar evoluindo para um espírito divino. Prota acaba caindo em um limbo escuro. Fica se perguntando se isso são os rancores da Pedra Filosofal. Não pode baixar sua guarda ou vai ser comido. Dentro dele uma versão Dark do Caim, falando que ainda não é a hora.
É só esperar mais um pouquinho. Quando ele estiver maduro, vai voltar para comê-lo. O Prota acorda assustado, sem entender nada. Braham fala que ele não deve estar fazendo ideia do que está acontecendo aqui fora. O chefe dos anciões pergunta como ele está. E a pedra filosofal, se já podem usar ela. Prota pergunta por que eles não vão testar agora mesmo. Seja conversando com o Nike, dizendo que seu tio está muito estranho. Não brinca mais com ela. Fica braba falando que seu tio é um maldito. Perguntando o que o Chip acha. Nike fala que esse não é mais o seu nome. Seja fica irritado e enforcando Nike, dizendo que o nome dele é Chip sim. Shannon sendo mandado longe. Prota usando seus poderes demoníacos junto com a pedra. Shannon fica nervoso, falando que está ferrado. Quando conheceu Caim, ele era apenas um espadachim novato. Não esperava que ele fosse mudar tanto assim. O mais irritante de tudo é que não pode se render. Já enfrentou diversos especialistas com seu mestre. Shannon evolui de Cavaleiro da Morte com sucesso para o Nobre da Morte. Rebecca fica surpresa pensando que estava vendo um Pokémon. Deus do Sábio fala que isso foi assustador, mas talvez agora ele consiga causar um dano no mestre. A batalha começa novamente. Já vem com umas explosões e muitas fumaças. Braham fala que não sabe o que essas coisas são, mas todos são os maníacos por luta. Se aproxima perguntando como Caim está. E o poder da pedra é realmente tão grande quanto os rumores diziam. Prota fala que está quase se arrependendo, porque os três não param de ficar mais forte. E o Braham precisa reencontrar logo a divindade dele. Braham fala que sabe disso, mas não é uma tarefa fácil. Em toda a torre nunca teve um caso de um jogador que ganhou divindade, apesar de alguns rumores dizerem que o Todos por Um vai ganhar uma. Braham ia fazer um discurso, mas fica surpreso. Prota fala que já testou todas as funções da pedra. Agora podem ir para a próxima parte. Vão destruir as bruxas. No meio da feira de 5 de março, esse aqui é o Caim. Conseguiu se disfarçar com a máscara que pegou emprestado da tribo de um chifre. Prota pensativo fala que deve estar por aqui, o lugar que seu irmão costumava fazer negócios. Se vender algo aqui vai ser pior que vizinha fofoqueira e rumores vão se espalhar rapidamente. Já entra ouvindo o mercador dizer um eu te amo para um cliente que vai saindo. Prota fala que conhece esse cara de algum lugar. Ele é o mercador misterioso que tinha feito uns negócios no tutorial. O mercador já fica com os olhos brilhando, perguntando como pode ajudar esse lindo cliente. Pensativo fala que só olhando percebe que esse cara é um otário, vai poder roubá-lo. Começa a dizer que ele veio ao lugar certo, pode mostrar os itens que veio vender aqui. Prota começa a puxar umas espadas reluzentes. O mercador fica nervoso, pensando que esses itens são top de linha. Não são itens que deveriam estar na mão de um burro como esse. Fala que todos são itens de qualidades. Continua pensando que não existe negócio que não consegue fazer, que ele saia com lucro. Começa a botar defeito, dizendo que é uma pena. As runas marcadas na lâmina não estão bem feitas. E ainda por cima, parece ser um item bastante gasto. Prota finge estar triste, falando que não sabia que era tão ruim assim. O mercador pensando, fala que já foi longe demais. Pode parar por aqui. Mostra um contrato dizendo que mesmo que tenha os defeitos, pode ganhar algum dinheiro depois de repará-lo. Fica com um sorrisinho na cara, falando que enganou mais um otário. Prota com um sorrisinho, fala que tem mais uma coisa que queria vender. O mercador diz que essas escrituras são bem antigas, quase não dá pra ler. Mas olhando mais de perto percebe que são conhecimentos em alquimia avançada. Se ele fizer umas pesquisas pode repará-lo facilmente. Precisa pôr as mãos nisso, custe o que custar. Fala que vai comprar sim. Podem conversar um pouquinho sobre o valor. Prota pensativo fala que seu plano deu certo porque o mercador percebeu o valor dos itens. Ele escreveu a fórmula com relação à pedra filosofal, mas o conteúdo importante foi deixado de fora. Agora já plantou as sementes, só precisa esperar para poder colher seus frutos. O mercador dividiu o pergaminho em 3 partes. Eles foram para o leilão. Aqueles que perceberam o valor começaram a dar vários lances. Todos os clãs ficaram sabendo, fazendo a casa de leilão ficar lotada de participantes. O primeiro pergaminho foi vendido para o Sr. Croy, o homem que era o mais rico da torre, e se tornou o dono do pergaminho. O centro de pesquisa dele começou a emitir resultados de eficiência tremenda com base no pergaminho. O valor do pergaminho era maior que todos esperavam, e vários rumores começaram a se espalhar por toda a torre. E em meio a essa chuva de atenção, o segundo leilão começou. O lance vencedor foi dado pela Torre Mágica,
que estava preparada para usar toda a finança do seu clã. Um castelo pequeno. A Rainha do Verão, sentindo uma dorzinha, sonha com Jeong falando que ela é uma pobre último dragão. A Rainha do Verão acorda assustada, falando que esse maldito continua aparecendo no seu sonho. Nunca conseguiu dormir bem desde que ele morreu. Fala que seu coração está completamente arruinado. Seu cabelo ficou prateado, está no seu limite. Seu poder não para de vazar. Ela não tem muito tempo, fica irritada falando que tudo isso é culpa por causa daquele desgraçado do Asas Celestiais. Um guardinha já aparece, falando que tem assuntos importantes, é urgente, mostrando a Pedra Filosofal, fala que conseguiram achar isso, mas por enquanto é só um produto incompleto. Pergunta o que eles devem fazer. A Rainha do Verão manda eles usarem tudo o que for preciso para completar isso, mas muda de ideia. Manda trazer tudo isso para ela. Várias pessoas poderosas começaram a se juntar para o leilão. Até a Terra de Sangue, que são conhecidos por não aparecer em público. O clã Dragão Vermelho também não ia ficar de fora. Quem veio foi o Tom, filho da Rainha do Verão. Existem 9 soldados dragões que dizem ter sido adotados pela Rainha do Verão como os filhos e receberam transfusão de sangue dracônico. E são chamados de os novos filhos dragões. Basicamente um pseudo-dragão aí. O mercador já aparece falando que agradece a presença de todos. Agora podem começar o leilão. O terceiro pergaminho aparece. Quando o mercador vai falar que o preço inicial é... O Tom já oferece um elixir. O Duque da Terra de Sangue fica perguntando o que ele pensa que está fazendo. Elixir é um remédio divino que até o Asas Celestiais queria. É algo que não pode ser comprado com todo o dinheiro do mundo. O valor dele chega próximo da Pedra Filosofal. Tom fala que pensou que poderiam dar um item como moeda de troca. O mercador se tremendo diz que sim, aceita o elixir. E pergunta se alguém ainda vai tentar dar um lance superior. O pessoal da Terra de Sangue fica puto, perguntando se eles acham mesmo que vão conseguir ficar com esse pergaminho. Então fala que todos estão enganados. Eles não querem só esse, mas sim todos os pergaminhos. Crow recebe uma notícia que seu laboratório foi atacado. O mestre da Torre Mágica também recebe a mesma notícia. Todos ficam irritados perguntando o que eles pensam que estão fazendo. Tom caga para todas as ameaças, dizendo que finalmente conseguiram o segredo que vai curar a mãe deles e fazer o clã Dragão Vermelho se tornar a dona da torre. Brota com um sorrisinho na cara, fala que é isso que todos devem estar pensando. Braham fica rindo, dizendo que a casa de leilão deve estar em caos. Eles nem devem imaginar que foram enganados. Brota fala que quando fez a fórmula da pedra, colocou um veneno demoníaco nela. Como o corpo dela já está fraco, com isso vai fazer ela ficar ainda pior. E no momento que ela sentir que tem algo estranho, a Rainha do Verão já vai estar envenenada. Ela vai ficar enfurecida e vai direcionar essa raiva para o pergaminho. E o fato da origem da fórmula ter relações com Walpurgis vai ser revelado em breve. Braham fala que esse plano foi genial. Cain é incrível mesmo. Prota junta suas coisas, falando que tudo já vai começar. Um castelo um pouco pequeno de novo. Os 3 pergaminhos juntos. E a Rainha do Verão feliz. A Rainha do Verão não era só uma líder de clã. O motivo por qual todos temiam o clã Dragão Vermelho era por causa dela. E o motivo por suas tropas serem fortes era porque ela compartilhava os poderes dela com eles. Ela era a base do clã Dragão Vermelho. Mas o que aconteceria se algo desse errado com ela? A Rainha do Verão começa a gritar, começa a sentir uma dor terrível e acaba envenenada. Tom perguntando se seu subordinado descobriu alguma coisa. Ele fala que algumas testemunhas viram Walpurgis na casa de leilão. Tom fica muito puto perguntando como aqueles lixos tiveram coragem de fazer isso. Prota conseguiu alguns livros de estudos demoníacos e ganhou mais habilidades. E uma delas é o poder para plantar pensamentos na alma, para usá-las como quiser. Prota começa a invocar várias almas. Todas elas começam a entrar nos demônios de mente fraca. Os demônios possuídos começam a atacar os outros demônios. Quem diria, hein, veríamos um demônio possuído por outro demônio, hein? Braham falando que esse plano de Caim tem um método completamente diferente do seu. Os demônios continuam se matando. Só na plateia fazendo aposta. Galhardo só falando, porra, tu viu ali, olá, olá. Braham com seu livro na mão, fala que vai começar. Depois do banho de sangue, sai um demônio criado artificialmente. Uma mensagem aparece dizendo que ele conseguiu outra forma de controlar a morte. Parabéns! Ganhando o título de líder do mal. Alguns demônios ficam felizes com o caminho que ele está escolhendo. O demônio artificial começa seu discurso, dizendo que não sabe como agradecer por ter sido despertado do seu sono profundo. Prota já pega ele pelo pescoço, mandando calar a boca. Braham já prende ele com várias correntes. E o demônio dizendo não! E o Prota rindo do outro lado dizendo sim. Punch já aparece falando que Cain só disse 2 palavras pro demônio. Cala a boca e sim.
Que personalidade terrível, hein? Uma pedra com um demônio preso é criado. Braham fica feliz dizendo que com isso vão poder curar a Seixa. Umas pessoas começam a aparecer. Prota dá uma olhadinha de lado. Esse é o Marquês da Terra de Sangue, Calibu. É uma das 12 espadas que o Imperador da Gula mais amava. Prota já chega forte, perguntando se ele está aqui procurando o Senhor Leão. Calibu fala que é isso mesmo. Enviou o subordinado que mais gostava para convidá-lo, mas ele ainda não voltou. Ele quer saber os detalhes do que aconteceu naquele dia. Sabe mais ou menos o que os Elohim fizeram. Prota pensativo, fala que vai ter que mentir um pouco, já que ficou sabendo que os jogadores da Terra de Sangue levam a lealdade muito a sério. Fala que aceitou o convite, mas os Elohim interviram de repente. E como o nível de forças era muito diferente, Lão disse que não podia deixar um convidado do Imperador ficar em perigo. Por isso mandou eles fugir, enquanto ganhava tempo. E foi graças a ele que conseguiram escapar. Calibu pergunta como foi seus últimos momentos. Prota fala que ele morreu como um cavaleiro. Calibu pergunta se ele ainda vai aceitar o convite da Terra de Sangue. Prota diz que aceita sim, já que são o grupo do homem que salvou sua vida. Calibu fala que se eles são companheiros do Lão, também serão companheiros dele. Faz um juramento dizendo que vai seguir a vontade de Lão e vai tratá-los como aliado e protegê-los de qualquer ameaça que apareça. E ainda vão fazer os Elohim pagar. Prota fala que é Elohim e Terra de Sangue, hein? Começa a dar uma risadinha, dizendo que por enquanto vai deixar assim. No local de leilão, tudo destruído. Calibu chega perguntando o que aconteceu aqui. O que será, hein? O Duque sem um braço manda ele ficar calmo. Fala que o dragão vermelho enlouqueceu, transformou todos em inimigos. Ficou sabendo a história sobre os Elohim. Vai fazer aqueles malditos perderem a cabeça. Calibu já fica de joelhos dizendo que é isso mesmo. Duque manda erguer o exército. Podem vir os Elohim e o dragão vermelho. Vão matar todos. Vão matar todos que interferirem no desejo do Imperador. Com a declaração de guerra da Terra de Sangue, a paz que tinha sido conseguida por causa da morte de um inimigo em comum chamado Artia, finalmente está se quebrando. Prota vai para o local do leilão destruído, invoca o Buu e manda ele descobrir o que aconteceu aqui. Braham fala que esse é incrível, hein? Aonde conseguiu ele? Ainda não tinha visto esse. Prota fica sem entender. Braham diz que mesmo ele sendo um Lich, essa evolução não faz sentido. Esse cara deveria ser bem famoso quando estava vivo. E vendo ele mais de perto, tem certeza que ele estava no mesmo nível dos 9 reis. Prota fica surpreso, se perguntando se Buu está no mesmo nível do seu mestre ou da Rainha do Verão. Por que uma figura dessas virou uma mera alma? Buu fala que vai mostrar tudo o que descobriu. Mostra o Tom pegando o pergaminho, vê os membros de Alpuges perguntando como alguém deixou essa fórmula vazar. Primeiro elas precisam dar o fora daqui. Prota pensativo fala que tem certeza que essas duas estavam na memória do seu irmão, Dark e Margaret, as primeiras bruxas nascidas da mãe bruxas. Buu fala que descobriu a base delas, vai abrir um portal. Prota fala que a coisa mais importante é saber onde está a Nanta e não sabem se vai ter armadilhas, então manda todos tomarem cuidado. Sente como se estivesse de volta na África realizando operações militares. Pega sua adaga dizendo que agora vão entrar. E acabou.